A receita da gratidão. Na rua onde Dona Célia morava, quase nada mudava. As casas eram simples, os portões rangiam do mesmo jeito, já havia anos. Os vizinhos sabiam da vida uns dos outros mais do que deviam. E o caminhão do lixo passava sempre nos mesmos dias, no mesmo horário, espalhando o mesmo barulho metálico que fazia a gente torcer o nariz e fechar as janelas. Mas Dona Célia não. Ela fazia o contrário. Sempre que ouvia o caminhão dobrando a esquina, abaixava o fogo do fogão, limpava as mãos no pano de prato e ia até o portão. Mas aquilo não começou de repente. Começou pequeno, como quase tudo que realmente muda uma vida. Na primeira vez, foi por impulso. Ela estava terminando o almoço, quando viu, pela janela da cozinha, um dos rapazes da coleta parar por um instante, para beber água de uma garrafa já quase vazia. O sol estava pesado. O uniforme dele grudava no corpo. E havia, naquele gesto, uma exaustão silenciosa que mexeu com ela. Ele era jovem, muito jovem. Devia ter pouco mais de 20 anos. Magro, rosto bonito, mas cansado demais para a idade. Tinha um jeito educado de quem aprendeu cedo a não incomodar ninguém. Trabalhava calado, correndo atrás do caminhão, levantando peso, suando sob o sol cruel do meio-dia, enquanto quase todo mundo o tratava como se fosse parte da sujeira que ele ajudava a levar embora. Dona Célia olhou para a panela de feijão ainda quente, para o arroz recém-pronto, para o frango ensopado com batata e sentiu uma pontada funda no peito. Pegou um prato de alumínio, serviu um pouco de tudo e saiu até o portão. "Meu filho!" chamou, com a voz firme e doce de quem estava acostumado a ser ouvida. O rapaz olhou meio sem entender. "Eu? Você mesmo! Vem cá um instantinho!" Ele se aproximou devagar, talvez já esperando algum pedido ou reclamação. Mas Dona Célia estendeu a marmita e disse: "Fiz comida demais. Leva para você um pouco." O rapaz arregalou os olhos na mesma hora. "Não precisa, dona." "Precisa sim. E não me faça perder tempo discutindo, que o feijão tá bom demais para esfriar." Ele soltou um sorriso tímido, daqueles sorrisos pequenos, mas verdadeiros, que parecem ter esquecido o caminho do rosto e de repente voltam. "Obrigado." "Qual o seu nome?" "Ítalo." "Então pronto. Leva, Ítalo." Naquele dia, ele comeu sentado na calçada da esquina, nas sombras curtas de um muro baixo, com a pressa de quem não queria atrapalhar o serviço, mas com a fome de quem vinha acumulando silêncio demais dentro do corpo. Dona Célia viu da janela e nunca mais deixou de separar um prato. Com o tempo, aquilo virou costume. Terça, quinta e sábado, pouco antes do caminhão aparecer, ela montava uma marmita a mais. Não uma sobra qualquer jogada de qualquer jeito. Não. Era comida feita com o mesmo cuidado com que servia um filho ou um neto. Arroz soltinho, feijão bem temperado. Uma mistura caprichada. Farofa quando dava. Um pedaço de bolo, às vezes. Café fresco em copo térmico quando o dia amanhecia frio. Até sobremesa, quando tinha fruta madura ou pudim do almoço de domingo. A vizinhança, como sempre, reparou. Mas Dona Célia só sorria
porque ela sabia de algo que os outros não viam. Célia, você ainda vai se arrepender disso. O mundo tá perigoso demais para confiar assim. Daqui a pouco, esse rapaz monta o acampamento no seu portão. Ela só sorria. Quem trabalha com fome merece respeito em dobro. Mas no fundo, não era só isso. Havia alguma coisa em Ítalo que ela reconhecia sem saber explicar. Talvez fosse o jeito dele agradecer olhando nos olhos. Talvez fosse o cuidado com que segurava a marmita. Como se aquilo valesse mais do que a comida. Talvez fosse a tristeza quieta que ele carregava no rosto. Uma tristeza de quem aprendeu a seguir em frente, antes mesmo de aprender a descansar. No começo, ele quase não falava. Pegava a comida, agradecia e voltava correndo para o caminhão. Depois, passou a parar 2 ou 3 minutos. Tá quente hoje, né, dona? Tá mesmo, meu filho. E você ainda correndo nesse sol. Outro dia, ela lhe entregava um copo de suco. No dia seguinte, perguntava se ele tinha almoçado direito. Mais adiante, já sabia o nome dele, o jeito como gostava do feijão mais grosso, que não era fã de abóbora, mas adorava qualquer coisa com molho. Aos poucos, a conversa foi ganhando corpo. Dona Célia descobriu que Ítalo morava longe, muito longe. Pegava 2 ônibus para ir e depois para voltar. Saía cedo, chegava tarde e muitas vezes jantava o que desse. Pão dormido, café ralo, resto de alguma coisa. E você aguenta isso tudo, meu filho? Ele dava de ombros, sempre com aquele sorriso que parecia pedir desculpa por existir. A gente aguenta o que precisa, dona. Mas um dia, numa quinta-feira chuvosa, o caminhão atrasou bastante. Quando Ítalo passou em frente à casa, já estava quase no fim da rota. A chuva tinha finado, mas o uniforme dele estava encharcado. Dona Célia chamou do portão e, em vez de entregar a marmita e deixar que ele seguisse, disse: Hoje você vai sentar aqui na varanda, nem que seja por 5 minutos. Ele hesitou. Não quer incomodar. Incomoda mais ficar em pé, tremendo de frio. Ela trouxe café passado na hora e um pedaço generoso de bolo de milho. Ítalo segurou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse mais do calor do que do café. Foi então que Dona Célia viu um caderno velho saindo da mochila dele. Um caderno já inchado de uso, com folhas dobradas, anotações por toda parte e pedaços de papel marcando páginas. Você estuda? Perguntou. Ítalo ficou sem graça. Mais ou menos. Mais ou menos o quê? Ele demorou um pouco, mas respondeu. Gastronomia. Dona Célia piscou devagar, surpresa. Gastronomia? Pela primeira vez, os olhos dele acenderam de um jeito diferente. Como se ao dizer aquela palavra, ele se lembrasse de quem realmente era por baixo do cansaço. Eu gosto de cozinhar, quer dizer, gosto muito, desde pequeno. Minha mãe cozinhava bem demais. Eu aprendi vendo. Depois, fui pesquisando, vendo vídeo, salvando receita. Essas coisas, sabe? Ele passou a mão no caderno, com um carinho quase constrangido. Aqui, eu anoto tudo. Técnica, tempero,
combinação, ideias. Às vezes eu chego em casa, morto de cansado, e ainda invento de testar alguma coisa. Dona Célia sorriu. E por que não faz curso? O brilho no rosto dele diminuiu um pouco. Porque curso custa, ingrediente custa, tempo custa, e por enquanto, o que eu tenho mais é conta. Ele tentou rir, mas a frase saiu pesada. Então, completou baixinho. Mas eu ainda vou conseguir, nem que demore. Dona Célia não respondeu na hora. Só ficou olhando para aquele rapaz molhado de chuva, tomando café numa varanda simples e falando de comida como quem fala de salvação. Na manhã seguinte, a marmita veio diferente. Além da comida, havia um bilhete. Quem sonha em alimentar o mundo não pode passar fome no caminho. Ítalo guardou o papel em silêncio. Não disse nada, mas daquele dia em diante começou a confiar mais. E Dona Célia passou a ajudá-lo do jeito que sabia. Guardava ingredientes bons que sobravam do mercado. Ensinava truques de tempero da família. Mostrava o ponto certo do feijão. A diferença entre alho queimado e alho dourado. Como aproveitar talos. Como engrossar caldo sem desperdiçar nada. Como comida simples também podia ter dignidade. Às vezes, ele aparecia com uma dúvida. Dona Célia, se eu quiser deixar a carne mais macia sem gastar muito, faço como? Outras vezes, levava algo que tinha tentado fazer em casa. Ficou ruim, prova. Ela provava, fazia careta, ria, corrigia e dizia: ruim não ficou, ficou quase bom. E isso já é um começo. Houve um dia em que ele levou um molho de tomate tão ácido que quase arrancou lágrimas dela. Meu filho, isso aqui não é molho, é vingança. Ítalo riu pela primeira vez, sem vergonha. E aquele riso ficou com ela, porque, para Dona Célia, não era mais só o lixeiro da rua. Era um menino faminto de futuro. Mas o mundo, às vezes, gosta de interromper aquilo que começa a florescer. Ítalo sumiu. Numa terça-feira, o caminhão passou sem ele. Na quinta, também. No sábado, Dona Célia já estava parada no portão antes mesmo do horário, com a marmita embrulhada e o coração apertado. O caminhão veio, passou e nada. Ela perguntou a outro coletor: o Ítalo não veio? O homem respondeu rápido, sem muito interesse: saiu. Saiu para onde? Não sei, dona. Disseram que saiu. Só isso? Saiu. Como se uma pessoa pudesse desaparecer assim, reduzida a uma palavra tão seca. Dona Célia continuou fazendo o prato há mais por semanas. No começo, por esperança. Depois, por hábito. E então, por saudade. A cozinha dela parecia maior sem aquela expectativa. A varanda parecia silenciosa demais. O portão, inútil. Às vezes, ela pensava se tinha acontecido alguma coisa, se ele tinha desistido do sonho, se estava doente, se tinha ido embora da cidade, se ainda lembrava dos bilhetes, se ainda cozinhava. Mas a vida, mesmo quando dói, insiste em continuar. O tempo passou, um ano inteiro, e então chegou o aniversário de Dona Célia.
Ela não fazia festa grande, nunca fez. Gostava de coisas simples: almoço em família, bolo caseiro, uma toalha simples e limpa na mesa, e comida suficiente para ninguém sair com fome. Naquela manhã, a casa estava cheia de cheiro bom. Havia panela no fogo, frango assando, maionese na geladeira, bolo esfriando na forma e copos organizados na mesa, com aquele capricho antigo de quem acha que receber bem também é um jeito de amar. Os parentes chegaram aos poucos, e foi então que a campainha tocou. Dona Célia foi atender, e sua vida mudou de novo. Dona Célia limpou as mãos no avental e foi até a porta, achando que fosse mais algum parente atrasado. Abriu e ficou parada. Do lado de fora havia um homem de terno escuro, camisa clara, sapatos engraxados e postura firme. Trazia nas mãos um buquê simples de flores e uma caixa elegante. Por um segundo, ela não reconheceu, até que ele sorriu, e o sorriso atravessou o tempo inteiro. Feliz aniversário, Dona Célia! A mão dela foi direto à boca. Ítalo! Ele assentiu com os olhos já marejados. Mas não era mais o rapaz esgotado do caminhão. Ainda era ele, claro. Os mesmos olhos, o mesmo jeito doce, escondido sob a timidez. Só que agora havia alguma coisa diferente na maneira como ocupava o próprio corpo. Como se a vida, enfim, tivesse parado de pedir desculpa a ele. Meu Deus do céu! Foi tudo o que Dona Célia conseguiu dizer antes de começar a chorar. O barulho na sala diminuiu. Os parentes começaram a olhar em direção à porta. Ítalo ergueu as flores para ela. Eu demorei, eu sei. Devia ter vindo antes, mas eu queria voltar quando tivesse alguma coisa bonita para trazer. Dona Célia segurava o portão como se precisasse dele para não desabar de emoção. Você sumiu, meu filho. Eu fiquei sem saber. Eu sei, e me perdoa por isso. Mas eu precisei correr atrás do que a senhora me ajudou a acreditar. Ele respirou fundo, depois disse, olhando diretamente para ela. Eu me formei em gastronomia. A frase caiu no ar como se abrisse espaço dentro da casa inteira. Ninguém falou nada por alguns segundos. Dona Célia apenas chorou mais. Ítalo então abriu a caixa que carregava. Dentro, perfeitamente montado, havia um prato bonito demais para caber naquela memória. E ao mesmo tempo, íntimo demais para ser qualquer outra coisa. Os ingredientes eram simples, os mesmos de sempre: arroz, feijão, carne desfiada, um molho rico em cor e brilho, farofa crocante, um toque delicado de ervas por cima. Tudo montado com técnica, beleza e respeito. Dona Célia olhava sem conseguir piscar. Eu dei a esse prato um nome, disse Ítalo. Ela levantou os olhos para ele. Chama Receita da Gratidão. Na sala já havia gente chorando junto, mas ainda não era o fim. Ítalo tirou do bolso do paletó um envelope e entregou a ela. Dentro havia uma foto de formatura. Ele de beca, segurando o diploma, sorrindo com uma alegria
que parecia ter sido conquistada centímetro por centímetro. Atrás da foto, escrito à mão, estava: a primeira pessoa que me tratou como alguém que podia chegar longe foi a senhora. Dona Célia apertou a foto no peito, como se segurasse o coração do lado de fora do corpo. Eu só te dava comida, meu filho. Ítalo balançou a cabeça devagar. Não, Dona Célia. A senhora me devolvia força quando eu chegava cansado, quando achava que não dava, quando o mundo só via em mim um lixeiro suado correndo atrás do caminhão. A senhora olhava para mim como se eu fosse mais do que aquilo, como se eu tivesse futuro. E isso muda uma pessoa. A voz dele falhou por um instante. Teve dia em que a comida da senhora foi a única refeição decente que eu tive. E teve dia em que aquele bilhete na marmita valeu mais do que o dinheiro, porque era o que me fazia continuar estudando quando eu queria desistir. Agora, ninguém na casa fingia mais segurar as lágrimas. Ítalo sorriu no meio da emoção. E eu não voltei só para agradecer. Dona Célia ergueu o rosto. Semana que vem, eu inauguro meu primeiro restaurante escola. Ela levou a mão ao peito. Restaurante escola? É um lugar para ensinar cozinha a jovens que trabalham, que não têm oportunidade, que acham que nasceram longe demais dos próprios sonhos. Ele fez uma pausa curta. E eu queria que a senhora soubesse disso antes de todo mundo, porque o nome do lugar vai ser Casa Célia. Foi demais para ela. Dona Célia chorou como quem sente o tempo devolver, de uma vez só, tudo aquilo que ofereceu sem esperar retorno. Abraçou Ítalo como mãe, como avó, como porco. E naquele abraço havia muito mais do que gratidão. Havia reconhecimento, havia continuidade, havia a prova silenciosa e poderosa de que nenhum gesto de cuidado é pequeno quando encontra alguém faminto de dignidade. Mais tarde, quando a casa esvaziou e a tarde caiu mansa sobre o quintal, Dona Célia foi até a cozinha. Abriu um armário alto. Lá no fundo, ainda guardava uma marmita antiga, já sem uso, dessas de alumínio, amassada na borda pelo tempo. Não servia mais para nada, e ainda assim, ela nunca conseguiu jogar fora. Passou a mão sobre a tampa e sorriu sozinha, porque finalmente entendeu aquilo, que a vida leva tanto tempo para ensinar. Às vezes, a comida que a gente entrega para alguém não mata só a fome daquele dia. Às vezes, ela atravessa o tempo, vira força, vira fé, vira caminho, vira futuro. E quando volta, não volta como favor, volta como destino.